Pode encontrar estes e outros temas em agência.eclesia.pt. Agora, o alerta da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, que denunciam a dificuldade dos profissionais de saúde em conciliar a profissão com a família. Temos entre nós o médico psiquiatra Pedro Afonso, presidente desta associação. Olá, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Este foi um estudo recente do mês passado, em que inquiriram alguns profissionais de saúde e realmente constataram que há um peso excessivo, uma carga horária desajustada àquilo que permite depois levar uma vida familiar condigna. Sim, fizemos este inquérito junto dos associados, é um estudo exploratório, mas que de alguma forma evidencia aquilo que se está a passar neste momento por parte da profissão médica. A título de exemplo, 40% dos inquiridos trabalham mais do que 50 horas semanais como médicos. Ora, isto é um valor claramente que vai além daquilo que é desejável, porque é legítimo o desejo dos médicos, tal como os enfermeiros e outros profissionais de saúde, terem filhos. E, portanto, numa profissão como esta, nomeadamente com a carga das urgências, tal como é conhecido de todos, torna-se muito difícil conciliar trabalho e família e esta profissão é particularmente afetada. E com um trabalho excessivo e uma grande continuidade também nos serviços de urgência e em atividade permanente, também os utentes certamente receberão o trabalho mais profissional possível, mas também não é do interesse, não é, dos utentes terem a gente muito sobrecarregada a trabalhar nestes serviços. Não, até porque o cansaço, obviamente, que aumenta a probabilidade de erro médico e a disponibilidade que o médico, os enfermeiros, todo o pessoal de saúde tem que dar para os doentes, também tem a ver com o seu estado de descanso, de saúde e de satisfação também, porque é bom que todos nós vamos trabalhar satisfeitos. E essa conciliação de trabalho e família, que aliás de resto se estende a outras profissões, mas há uma tendência que se verifica atualmente no nosso país. Este não é o primeiro estudo que eu faço sobre a matéria, é um tema que me tem interessado ultimamente, e na verdade trabalham-se cada vez mais horas por semana, e esta dificuldade de conciliar o trabalho e a família, até mesmo ter tempo para descansar e ter tempo para o lazer, é uma realidade preocupante a nível nacional. E talvez possa explicar, pelo menos em parte, o porquê nós temos a taxa de natalidade mais baixa do mundo, ou das mais baixas do mundo, 1,3 filhos, o que não garante a renovação das gerações no nosso país. E neste momento não se vê, por parte do Estado, medidas cautelares, no sentido de estimularem também a vida familiar ou criarem mais espaço também para que as pessoas tenham esta vida também com os seus, não é? Com mais tempo. É curioso, isso foi um dos resultados inovadores do estudo, é que os inquiridos responderam que é mais difícil conciliar o trabalho e família no Estado do que no setor privado. Aliás, cerca de 73% deram nota negativa nessa conciliação no Estado. O que não era suposto. O Estado tem que dar o exemplo, o Estado tem um conjunto de normas e legislação que pode aprovar e não está a dar esse exemplo. Portanto, uma das medidas que nós pedimos é que se criem condições para essa conciliação. Por exemplo, já em tempos houve creches nos hospitais para os funcionários. Deixou de haver depois, não se percebe bem porquê. É uma das medidas que pode ajudar nessa conciliação. A maior flexibilidade de horário, a possibilidade de temporariamente, por exemplo, os trabalhadores, nomeadamente os médicos e enfermeiros, reduzirem o tempo de horário para o apoio de um familiar que está doente, um filho ou de um pai idoso. São várias medidas que nós propomos que sejam aplicadas. O Estado, de facto, deveria dar o exemplo e, no nosso entender, não está a dar o exemplo. Mas porquê que há esta persistência na aposta de um excessivo trabalho médico no âmbito de horas extraordinárias? É por falta de profissionais, por falta de se abrir concursos ou vagas de lugares na função pública para médicos? Porquê é que é necessário um médico fazer tantas horas extraordinárias? Já há muitos anos que há uma dificuldade de planeamento dos recursos da saúde. O planeamento não é feito de forma, pelo menos, mais correta. E depois é por razões também economicistas. Num certo sentido, há uma certa poupança em estender os horários para além do normal. É mais barato, está mais barato do que, porventura, contratar mais profissionais de saúde. Mas isto está a causar problemas graves. É regular as notícias que vêm, por exemplo, a nível dos enfermeiros. Ainda há pouco tempo há serviços que acabam por ficar com graves dificuldades em termos de recursos humanos, porque as pessoas não suportam esta situação e logo que podem mudam de área. Por exemplo, está a haver uma migração, no caso dos enfermeiros, dos hospitais para os centros de saúde, precisamente para aliviar essa sobrecarga. Portanto, há aqui também uma questão de humanismo, não é?
porque todos ficamos prejudicados. São as pessoas que trabalham e também os doentes que acabam por ficar privados dos cuidados necessários por parte dos profissionais de saúde. Este é um tema que certamente passará pelo vosso encontro nacional, previsto para o próximo dia 21 de abril. O que é que vai acontecer neste encontro? Quem vai estar presente? Nós temos 3 temas fortes. Este é um deles. Depois há outro tema que é muito importante, que tem a ver com a missão na medicina. Os médicos também são missionários, não é? E, neste caso, os médicos católicos têm um espírito de missão a nível da sua profissão. Vamos dar alguns exemplos de testemunhos de médicos que fizeram missões também no exterior, junto aos refugiados, porque entendemos que também esta dimensão humana de voluntariado faz falta, também às gerações mais novas. Eu acho que o voluntariado está a ser um bocadinho secundarizado e é uma forma também de combatermos um certo hiperindividualismo que graça, infelizmente, na nossa sociedade. Portanto, os jovens entram no mercado de trabalho muito cedo e muitas vezes não têm estas experiências de dedicarem parte do seu tempo a causas nobres, nomeadamente de trabalhar para os outros, sem serem remunerados. Depois também a questão da relação médico-doente, nomeadamente a questão da empatia, que é muito importante e que pode ser e deve ser ensinada na medicina. Hoje em dia, a primeira coisa que acontece quando um doente vai ao consultório, e eu luto muito contra isso, porque sou psiquiatra, é o médico passa metade do tempo da consulta a olhar para um ecrã de computador. Isto, de facto, não ajuda a relação médico-doente, porque há esta pressão do tempo e esta pressão da tecnologia e é muito importante fomentarmos e mantermos esta ligação do médico ter capacidade para ouvir e acolher o sofrimento do doente, porque isto é uma parte importante da medicina. E depois, por último, vamos falar também um bocadinho nesta dificuldade que às vezes há em gerir a rentabilidade económica dos hospitais numa perspectiva cristã. Vamos ter o professor César das Neves, vamos ter o Dr. Salvador de Mel, que são cristãos que estão ligados a esta área e que vão também dar o testemunho. E o que lhe parece ser profissional de saúde, ser cristão, é uma realidade muito desafiante. Acaba por ser um campo muito fértil para o exercício de uma coerência de batismo, não é? Ao fim e ao cabo, este amor ao próximo, este fazer-se um com aquele que sofre, para o médico cristão, é um caminho muito aliciante e muito rico, digamos assim. É um caminho rico e nobre, porque de facto estamos a lidar, o médico lida com o nascimento, desde o nascimento até à morte. Portanto, aliás, um dos momentos, a título de exemplo, posso partilhar, um dos momentos mais belos que eu tive na minha vida como experiência como médico, ainda era um interno, foi ver pela primeira vez nascer uma criança. Quer dizer, é um momento maravilhoso. E o médico tem esse privilégio, que é acompanhar desde o nascimento até à morte da pessoa, e numa altura, que se me permite, que se fala agora da eutanásia, também é um dos temas que a nós, médicos católicos, nos preocupa, porque, de facto, essa não é a vocação do médico. O médico é ensinado, é treinado, estuda, acima de tudo, para aliviar o sofrimento e para tratar das doenças, e não para participar em atos como é o caso da eutanásia, que em breve será discutido na Assembleia da República. E essa é uma dimensão, uma discussão pública para a qual os médicos católicos também manifestam a sua clara oposição, apresentando e sublinhando a importância da valorização da vida humana e do respeito pela sua fase final. E, acima de tudo, esse acompanhamento que deve ser feito, mesmo na fase final, do ponto de vista médico, bem feito, não é? Aliviando o sofrimento físico e psíquico, estando do lado do doente, estando do lado da família. Isso há muito ainda por fazer, nomeadamente a nível dos cuidados paliativos, mas é importante dizer às pessoas que a vida tem sempre dignidade, independentemente da circunstância da pessoa, inclusive no sofrimento e inclusive nos últimos anos de vida. Portanto, é isso que é importante transmitir às pessoas, e o médico deve fazer parte na garantia de que os cuidados que são prestados a nível paliativos e a nível hospitalares mantém e garante essa dignidade, ainda que em situações limite e terminais, como é o caso dos doentes que estão em fase terminal. Muito bem, obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós e vamos acompanhar, certamente, e dar conta disso a quem nos vê e escuta, acerca deste encontro nacional da vossa associação, previsto para o próximo dia 21 de abril. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A terminar, eu lembro que mais logo pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Ela espera por si pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.